Aqui no estúdio conosco, para muita alegria, o querido Marcelino Lima. Ele é fisioterapeuta e habitualmente participa do nosso programa, trazendo várias orientações, ótimas dicas. E uma solicitação do nosso público foi a respeito de hérnia de disco. Antes de mais nada, bom dia, um abraço, Marcelino. Bom dia, muito bom estar aqui de volta, Cabuz. Abraço a todos. Me fala o seguinte, hérnia de disco. Vamos começar a apresentar para o nosso público. Pode ter alguém que pense que o que sente é hérnia de disco, tem problema de hérnia de disco e não sei. Dá um toque inicial. O que é uma coisa importante, né? O que é hérnia de disco? Primeiro eu vou explicar como é que funciona a coluna. Eu tenho uma vértebra e tenho outra vértebra em cima. Entre essas duas vértebras, a gente tem o disco, é chamado disco intervertebral, que ele tem um núcleo no meio, é um gel, tipo um gel, e a gente tem anéis fibrosos circundando esse núcleo. E esses anéis aí, eles seguram esse núcleo. Atrás da coluna, a gente tem, a parte posterior, a gente tem a medula espinhal passando. E o que é a hérnia? Esse núcleo gelatinoso, ele vai quebrando esses anéis até podendo chegar até o sistema nervoso, que é a medula espinhal que está ali atrás. Isso é basicamente a hérnia de disco que gera sintomas, porque ela pode ser anterior também, que não gera sintoma nenhum, mas essa daí é a que pode gerar sintomas. Perfeito. Caro Marcelino Lima, fisioterapeuta, fizemos a apresentação. O que é que leva uma pessoa a ter problemas com o disco, ter essa situação de hérnia de disco complicando o dia a dia? Que é sofrido, hein? Sim, pode ser muito sofrido. Pode chegar a um ponto de ser cirúrgico. Pode. A solução do problema. A gente tem, vamos lá, chegando a... Como é que a hérnia se forma? Ela tem multifatorial. A gente não pode falar, a hérnia se formou porque você senta errado o tempo todo. A hérnia se formou porque você teve aquele acidente. Não necessariamente. É um acumulado. É um acumulado. A gente tem várias coisas. Muitas vezes, um exemplo que eu gosto muito de dar, o paciente chega, minha coluna começou a doer quando eu fui fazer um agachamento na academia. E aí bota a culpa no agachamento. Só que a pessoa esquece de ver o tempo que ela estava... por exemplo, vou dar um exemplo clássico, que aconteceu semana passada. O paciente chegou, disse que o agachamento na academia começaram as dores, aí ela foi fazer o exame, viu que tinha hérnia de disco, não necessariamente a hérnia de disco pode ter aparecido com esse agachamento, ela podia ter há anos ali, o exame só mostrou. E aí eu fui investigando mais, fazendo anamnese, descobri que ela estudava 6 a 7 horas por dia, sentada na cama com o notebook apoiado no colo, de perna cruzada. Tá vendo? Então, ficava que nem um caracol nessa posição. Então, olha só, aí vai botar a culpa no exercício que fez? Não necessariamente, a gente pode ter os dois fatores, as duas causas aí. Então, a gente tem que analisar bem o que é que pode estar gerando aquilo. Agora, a gente tem 3 fatores fundamentais, que são as principais causas. Primeira causa, genética, certo? Se seu pai teve, sua avó teve, sua mãe teve, tem problema de coluna, tem hérnia de disco, você tem uma possibilidade maior de ter. Esse é um detalhe importante que nem sempre é trazido. O que você trouxe para a gente, eu estou com o Luiz Alberto aqui, com uma mensagem já para te fazer uma pergunta. Aguenta só um pouquinho, Luiz Alberto. Cristina também, a querida Cris, acompanhando a gente. Mas só para te dizer, nem sempre é trazido isso. Normalmente, principalmente quem sofre do problema, quem tem problema de hérnia de disco, sempre acusa isso. Eu passei muito tempo dirigindo, eu fiz uma viagem longa, eu não dormi bem, tive um problema, pode ter sido. Pode ter essa questão hereditária também? Pode, é o principal fator. É o principal fator e que fator. Nem sempre é destacado em si, né? É o principal fator. Repare, eu com esse tempo que acompanho aí, eu tinha ouvido referência, mas abra um pouquinho mais sobre isso. O fator genético, né, é o principal fator de inúmeras doenças. Tanto é que se a gente tiver um avô que teve um câncer, a gente já tem que preocupar mais. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Não é porque é hérnia de disco que vai ser outra coisa, é o corpo. Bom saber. E a gente tem um outro ponto, segundo fator, cigarro, tabagismo. Olha aí. Porque o tabagismo, por que o tabagismo? Aí todo mundo olha assim, minha mãe que fuma, e implica muito comigo quando eu falo que isso é por causa do cigarro, isso é por causa do cigarro. A senhora está errada, viu, mamãe de Marcelino? Afeta tudo. Sim. Por que isso?
Porque o cigarro, ele piora a circulação. E o disco, ele já é mal perfundido, já a circulação do disco já é pouca. Como piora a circulação sanguínea no corpo todo, então você tem uma degeneração maior dessa região. Então ele é o segundo fator. E aí entra o terceiro fator, que é postural. 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 Esse é conhecidíssimo. Pois é, a gente fica botando o postural à frente de tudo. E calma, a gente tem várias outras coisas antes aí. É verdade. Bem trazido, caro Marcelino Lima. Doutor Marcelino Lima, que é fisioterapeuta, está conosco aqui. A pergunta do Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, ele é de Brotas. Aqui está meu. É de Brotas, Luiz Cláudio. Ele fala aqui o seguinte: essa questão de fazer atividade física com intensidade, parar um tempo, voltar tentando ser a mesma intensidade, pode afetar a questão do disco, pode provocar uma hérnia de disco? Vamos lá. Vamos sair. A pergunta é boa. A pergunta é ótima. Vamos sair um pouco da hérnia de disco. Eu vou explicar o porquê daqui a pouco, é interessantíssimo. O especialista é você. Primeiro, eu estava fazendo atividade, estou lá fazendo atividade, consegui manter um ano e meio essa atividade, aí, ou seja, eu já estou ótimo, estou muito bom, tô fazendo ali, jogando bola, ou fazendo cross, ou seja lá qual for a atividade que você esteja de alta intensidade. E aí eu parei 2 meses, considero que eu parei 1 ano, é mesmo? 1 ano, 2 meses, cara, quanto mais tempo pior, mas a partir de 2 meses já foi. E aí eu volto. Só que o meu corpo tem aquela memória muscular, a memória celular, que dá a atividade que eu fazer com aquela intensidade. Se eu for meu corpo vai até no primeiro dia, segundo dia, eu tenho um risco grande de lesão, certo? De qualquer tipo de lesão. Seja na coluna, por isso que eu falo, esquece um pouco a hérnia nesse ponto aí, seja de coluna, seja lá do que for, você tem que voltar, preparar seu corpo de novo, e isso vai levar de 2 a 3 meses para aí sim você conseguir ir voltando a tentar chegar naquela intensidade que você fazia antes. Então a gente tem um período aí de adaptação do corpo para eu tentar voltar. Se eu não dou essa adaptação, eu tenho um risco muito maior de ter qualquer tipo de lesão. Não é porque eu estava mal adaptado que eu vou voltar tentando fazer aquela intensidade e eu vou gerar uma hérnia de disco. Isso não acontece. Entendeu? Mas eu posso ter inúmeras lesões, inclusive muita dor nas costas. Por quê? Porque a hérnia de disco está ali, ela gera dor. Mas não é uma coisa aqui, que eu já vou entrar nesse assunto. Venha. O tamanho da hérnia de disco, eu tenho 3 tipos de hérnia. A protusão, vamos botar assim, que o disco ainda não saiu, mas já está apertando um pouquinho. A hérnia de disco, propriamente dita, quando a hérnia de disco extrusa, quando ela sai ali, já está comprimindo, e a sequestrada, que ela saiu do disco e já desceu pelo canal medular. Se eu tiver uma hérnia de disco extrusa, grande, a pessoa pode estar sem dor nenhuma. O tamanho da ferida, o tamanho da lesão não é diretamente proporcional à dor que eu estou sentindo. Por que eu falo isso? Para a pessoa se desvincular disso. Quando eu volto a uma atividade, parei de fazer atividade, volto a fazer atividade, e eu começo a sentir dor, aí eu faço o exame, deu hérnia de disco, foi a hérnia de disco que apareceu porque eu voltei. Não necessariamente. Só que antes você fazia atividade, sua musculatura estabilizava tudo. Agora não está estabilizando e você voltou a querer dar porrada ali naquela articulação. A musculatura fadigou, não se recuperou, e aí a dor apareceu. E esse é o mecanismo que acontece mais. Perfeito. Aqui no estúdio, o Dr. Marcelino Lima, ele é fisioterapeuta, trazendo dicas importantes para todos nós. Estamos falando de hérnia de disco, mas há uma pergunta que foi fora do script do Luiz Cláudio de Brotas, absolutamente pertinente. Dentro, né? Viu? Dentríssimo. Dentro do tema fisioterapia, mas não era relativa à hérnia de disco, mas a gente não se furta a responder a todos os amigos e a todas as amigas. Tá vendo, minha amiga Cris? Olha, o pessoal que pede o contato, o Marcelino, por uma questão ética, ele não vai passar o telefone, é um princípio dele, mas a nossa produção já está aqui pronta e ligada. É 71, porque é Salvador, 98672-7597. 98672-7597. Fiquem sempre à vontade. Marcelino, me fala o seguinte, a gente está falando de problema, mas há o espaço para tratamento
para a hernia de disco sem ser a questão cirúrgica. A questão cirúrgica só em último caso. Até porque é muito delicada essa coisa, hein? Vamos lá. Altíssimo risco, hein? Venha. A gente tem pesquisas e pesquisas, essa é uma coisa muito estudada hoje em dia, mundialmente. Apenas 5% das pessoas com hernia de disco tem indicação cirúrgica, então a gente tem uma indicação cirúrgica muito pequena. A gente só tem uma emergência cirúrgica, que é a síndrome da cauda equina, que é uma patologia, você pode ter uma hérnia lá embaixo, na região lombar, e aí você anestesia em cela, que é anestesia na parte perineal, parecendo na direção da fralda, Sim. ou perder o movimento das pernas. Isso daí, essa questão é uma questão de uma anestesia na região de membros inferiores. Isso daí é cirurgia imediata, tá? É questão de cirurgia de urgência aí. Você vai ir direto para o procedimento cirúrgico. Nenhuma outra dor de coluna. Aí é caso extremo. Caso extremo, esse caso. São raros os casos. Para você ter ideia, na minha vida, pense, eu tenho 15 anos trabalhando com isso. Eu tive 5 casos desse daí. Então, é muito pouco. Muito pouco. Mais de 20 mil atendimentos e pouco caso desse. Ainda bem, né? Então, e a gente tem... os outros 5% são os pacientes que não... estudos mostram, e o que acontece na clínica também, na prática clínica, o paciente que teve a primeira crise, ele não tem uma indicação cirúrgica. De jeito nenhum. Esse paciente na primeira crise, a não ser que tenha síndrome da cauda equina. Mas quando não ele tem que passar pelo tratamento conservador antes, que é o quê? O tratamento não invasivo, a fisioterapia especializada, identificar de onde vem o problema e tratar. E aí, a partir disso, se o tratamento não teve efeito, se ele não foi bem com isso, aí sim tem uma indicação cirúrgica. Entendeu? Essa é a segunda indicação cirúrgica. Perfeito. Então, Marcelino Lima, fisioterapeuta conosco, trazendo importantes dicas nessa sua área de especialização. Aí eu venho com essas questões pontuais. A idade tem a ver com o problema de hérnia de disco? Quanto mais idoso, é incomum acontecer isso nos mais jovens? Vamos lá. Pergunta de leigo. A pergunta de leigo, essa pergunta é interessantíssima. Eu vou te explicar uma coisa. Explica. Quando chega um paciente novo na clínica, eu estou com dor lombar, eu falo, vixe, já é problema. Por quê? Quando você é mais novo, suas articulações, elas estão mais entumefadas, ou seja, tem mais líquido na articulação. Sim. Então, quando você tem alguma hérnia, alguma patologia, ela comprime mais. Porque ela está... E o sistema nervoso também responde mais a isso. Então, Sim. o estímulo de dor, ele é maior. Isso era na teoria e na prática foi aparecendo mais. E nesses anos de trabalho, eu tinha uma média de pacientes, de idade de paciente, acima de 50. Essa média reduziu, gente, muito. Eu canso de receber hoje em dia paciente na casa dos 30, na casa dos 20. Minha paciente mais nova tinha 15 anos. Sentindo dor na lombar por causa de hernia de disco, a hernia ali também, e com idades baixas. E aí a gente tem uma coisa interessante, quando você vai passando dos 40, que suas articulações começam a degenerar mais, começa a ter a discopatia, vai perdendo líquido, o que acontece? Sim. Muitas vezes uma pessoa que tinha dor, essa dor diminui. Diminui. Agora, por causa da hérnia. Mas a dor pode aparecer por causa de uma artrose, um osteófito apertando mais ali, outras coisas, outras patologias da coluna. E também porque, a partir dos 40, a pessoa não está fortalecendo, não está estabilizando, não está fazendo nada. Isso vai gerar o quê? Vai gerar uma instabilidade que pode gerar dor entrando naquele fator, falta de atividade, instabilidade, dor. Perfeito. Marcelino Lima, estamos aqui na Excelsior FM 106,1, é o nosso Manhã Excelsior. Fisioterapia é o nosso tema. Me lembrei de um prezado colega, parceirão que está aqui, meu amigo Sidney, que é motoqueiro. Alguém que faça uma viagem de moto e por um tempo prolongado. Vamos lá. Que recomendação a gente dá? Tanto antes quanto depois. Coincidentemente, eu adoro moto. Estou sem moto no momento, mas vou voltar daqui a pouco, quando os meninos crescerem um pouquinho mais. Assim. A gente tem 3 tipos de moto. Não, 4, né? A gente tem as Trails, né? As Big Trails também.
as esportivas, as streets e as estilos Harley Davidson, tá? Então, cada moto, ela prejudica de uma forma e tem uma melhor postura. A que mantém uma melhor postura são as trails e as big trails. Por quê? Você está com a coluna mais reta, você vai sentado ali mais no conforto. As estilo Harley Davidson também mantém até uma postura legal. Só algumas pessoas que botam o guidão lá em cima e aí isso prejudica porque botou o guidão lá em cima e atrapalha mesmo. As esportivas, a gente tem uma postura ruim das esportivas. E as esportivas são tipo aquelas de corrida que a gente vê aí. E fica muito inclinado para frente, muito tempo viajando, isso ajuda a doer a lombar. As streets têm uma posição mais ou menos que fica entre um e outro e não gosto muito. Mas qual é o ideal? Tô pilotando, eu tenho que parar de 40 minutos, de 1 em 1 hora e tentar fazer a extensão lombar. Quem não estão vendo aí, né? Mas no Instagram, no meu Instagram, pode tem passar. esse posicionamento que Boa. é @Marcelino Lima ou @Clínica Marcelino Lima. Tá lá e tem esse posicionamento de extensão. Eu vou botar até nos stories hoje, ativando isso. Boa, que você bacana. fazendo isso daí, você vai evitar muito a dor. Faz de 5 a 10 repetições em cada parada e continue sua viagem. Diga, meu amigo Sidney. Bom dia. Bom dia. Como ele falou, colocou os modelos das motos, que no caso, assim, para a galera que não entende muito, no caso ele está se referindo a Bros 160, a Cross, a XRE. Aí conhece. São as motos, assim, que são mais confortáveis para a coluna por serem mais altas e a posição do guidão e da postura na moto acaba sendo mais confortável para a coluna. Boa. Bom saber. Obrigado aí. Importante, aí conhece. Marcelino Lima, bom, a gente falou de problema, mas vamos falar tratar. Como é que se trata, basicamente? Primeira coisa, me permita. Pô, claro. Vamos sair dessa vou olhar aqui no Google como é que faz. Pode até olhar, mas procure um especialista sempre. A coluna, esse negócio de olhar Não, no é. Google a coluna dá errado. Vamos lá, tratando a coluna, né? A lombar. Primeiro, vou dar o que é que eu faço. Claro. Você chegou para tratar. Primeiro, o medicamento, ele é um paliativo na dor, tá? Ele não está tratando. Isso. Pense que, vou dar um exemplo da tuberculose. Tem uma tuberculose. Se eu não tomar o antibiótico, eu estou tratando a patologia? Não. A bactéria continua ali. Então, é a mesma coisa. Se eu tomo um medicamento, alivia a dor, mas eu não tratei o problema. O problema continua ali e aquela dor pode voltar logo depois. O que é que a gente faz para tratar? Primeiro, vamos esquecer um pouco, a gente diz que vamos focar na sintomatologia e quando ela aparece, a gente faz testes clínicos, identifico como essa dor está sendo gerada e aí eu vou dar de novo aquela movimentação à articulação, primeiro, liberar a musculatura que está associada àquilo, e olha que pode ser muito músculo associado e muita articulação, até o pé pode estar estimulando aquela dor também. Sim. E a partir disso, depois que eu libero isso, aí sim eu vou fortalecer, estabilizar essas articulações, estabilizar essa coluna, seja cervical, seja lombar. Então eu primeiro subclassifico esse paciente, onde ele entra e começo a tratar focado nisso, tratando sempre com a parte mecânica, sempre no movimento. Isso daí é o tratamento de coluna, tratamento ideal, aquele negócio de fazer ultrassom, fazer TENS para passar a dor, isso daí também não vai aliviar, pode até aliviar no comecinho, mas depois volta. Não resolve. E, na maioria das vezes, eu vou pontuar aqui, Cabo, me perdoe. Claro. Muita gente chega, aí bota lá no Google, como tratar a coluna. Aí, deite, pegue, puxa a perna e puxa a perna para cima. 80% das pessoas vão ter uma contraindicação a esse alongamento de cadeia posterior quando está em crise. Não é que vai ter a vida toda, mas vai ter uma contraindicação. Então, uma contraindicação quer dizer o quê? Se você fizer, isso vai piorar. Vai agravar. Vai agravar. Então, cuidado com isso daí, procure um especialista e vamos tratar. Perfeito. Meu querido amigo Marcelino Lima conosco, falando de fisioterapia, trazendo dicas importantes para o seu dia a dia. Vamos lá? Informação do trânsito. Vamos voltando aqui com o querido Marcelino Lima. O tempo voa, viu? Esses convidados assim, cheios de informação e com boas dicas. Marcelino, me fala uma coisa. Essa situação de
hérnia de disco, uma coisa que sempre me vem à mente é o seguinte: o acompanhamento fisioterápico, os exercícios, as orientações, eles trazem solução do problema ou periodicamente é preciso estar vendo isso? Interessantíssima essa pergunta. O que acontece muito na clínica é o seguinte: você tratou, digamos, a gente foi, estava travado lá, tratou, ficou bem, sem dor. O objetivo é tratar e ficar sem dor, ficar 100%. E voltar às suas atividades normalmente sem contraindicação. Certo? Você jogar a bola, o meu objetivo é que você volte a jogar a bola. Não é? Claro que cada caso é um caso e cada um tem um objetivo diferente, né? Isso. Então, a pessoa que, vamos, aquele que quer voltar a jogar bola, bater o baba no fim de semana, ou uma coisa muito menor e muito mais, carregar o neto, carregar o filho. Então, vai poder fazer tudo isso. Aquele sistema que, tem o hernia de disco que não posso pegar peso, aquilo não existe. Isso é um erro, tá? A gente tem que tratar. Tratou. Saiu da crise, ficou bom, você agora você é encaminhado para fortalecer. A maioria das pessoas tem 4 opções de fortalecimento: musculação, pilates, funcional ou crossfit. Seja lá qual for dessas questões dessas atividades físicas de força, Sim. Você tem que fazer uma delas. Se você se mantiver fazendo elas, raramente você vai precisar voltar. Você só vai voltar se você aprontar alguma coisa. Claro, o corpo da gente sempre está susceptível a sentir alguma coisa. Então, um acidente, tenha feito alguma coisa a mais, um estresse muito grande também ajuda a piorar as dores geral. Então, eu tenho que ter essa atenção. Mas, ter que ficar vindo na fisioterapia? Não. A não ser que eu vá procurar uma atividade competitiva, de alta intensidade. Mas isso daí é para todo mundo. Mas para o dia a dia, não precisa não. Tratou, ficou bom, tchau. Boa. E uma dica que você Manter o fortalecimento. Isso, uma dica que você me deu há algum tempo que você passou aí e é importante trazer para o público. Não entre naquela de acordou, já levantou da cama de vez. Vá aos poucos. Chegou com as compras, tirou da mala do carro, já carrega tudo. É o jeito também de se agachar. Até para amarrar o cadastro do sapato, essa coisa toda. Porque parece uma besteirinha, mas se faz um conjunto de coisas dessa por dia, você está chamando todos os problemas para cima de você. Eu vou dar um exemplo para você, no carro. Eu cheguei, a gente falando de viagem. Viajei para Salvador, vamos lá, Salvador Sauípe. Cheguei lá em Salvador, 2 horas, 1h30, 2 horas no carro. Saí lá, vou pegar aquele monte de mala, aquele monte de coisa. Antes de pegar, eu saio do carro, jogo as costas para trás, faço essa extensão que eu falei no negócio da moto, e aí eu vou pegar as malas. Por quê? Eu estou em flexão há muito tempo. Quando eu saio do carro, a coluna chega a sair duro. Aí você vai pegar as malas de vez? Não, calma. Você levanta o corpo, estica, espicha e depois vai pegar. Com isso daí você vai evitar muita lesão. E se for de manhã cedo, tem que fazer isso com mais cuidado ainda, porque de manhã cedo é onde acontecem a maioria das travadas de coluna. Perfeito. Sabia dessa? Não sabia. Sabia? Inclusive tem um detalhe, vê se eu estou errado. Eu tenho problema de coluna. Eu tenho escoliose. Então, vez por outra, quando eu sinto alguma coisa mais complicada, eu chego, sabe o que eu faço? Deito no chão. Deito no chão um bom tempo para me recompor e começar o dia. Isso é assim, o que é que faz isso daí? Você descansa. A musculatura, muitas vezes, ela fadiga. E essa fadiga a gente não leva em consideração. A gente tem que levar em consideração. Estou cansado, descansa. Rapaz, e depois vai. Né? A gente quer ficar passando por cima de tudo, calma. Eu tenho que respeitar meu corpo. Se no dia eu não estou bem mesmo, claro, eu tenho que tentar ir treinar todo dia, fazer. Mas tem dias que você está muito mal. Descanse, isso é importante. Você viu, vem de muita atividade, descanse. Isso serve para, inclusive, trabalho, para as coisas do dia a dia. Trabalhou muito aquele dia, deu plantão, ficou em pé muito tempo, não sei o que, já foi um esforço grande. Então, dar essa descansada também é importante. No arremate do nosso programa, uma curiosidade, em outra oportunidade eu lhe perguntei isso. Às vezes está acompanhando o jogo de futebol e vê na televisão, o cara sofre uma pancadona e o cara vem com aquela aguinha assim, aquele spray e em cima do meião. Rapaz, não existe isso, né? Isso é só figuração aqui para nós. O Ou uma tentativa no desespero, mas
do pouco que eu conheço, do que você me ensinou, Rapaz, acrescenta pouco. o futebol, a gente tem os maiores artistas do mundo. Isso só acontece no futebol. É incrível que os caras se jogam no chão e ficam rolando. A gente acompanha basquete, vôlei, você pratica cara esses toma- esportes, o cara halterofilismo e tudo mais, você não vê Não existe essa isso. cera, como se chama. Você vê no futebol. basquete uma pancada forte, o cara Forte. tomando, o cara cai no chão, levanta, fica um pouquinho quando machuca. Só se o E cara joga ficar no hoje, chão. depois da manhã já está jogando. Já tá o futebol jogando. não tem 11 contra 11, ele precisa de uma semana para recuperar, nada contra sobre o futebol também. Eu gosto Mas também. tem aqueles absurdos, né, Marcelo? O cara caiu, fica ali. Aquele spray com aquele líquido assim. Nada, aquilo não existe. Não tá melhorando nada. É só ali. figuração, É só né? figuração. Só Pode ser uma figuração. ganha gelada que cai ali, alivia um segundo. Agora tem um estímulo que aí é real. Venha. Quando você toma uma pancada Sim. e você passa a mão assim na Sim. pancada, tem um negócio, teoria das comportas, que é o estímulo mecânico na pele é mais rápido do que o estímulo de dor. Então ele abarca o estímulo de dor local. Isso daí alivia um pouquinho, mas são segundos ali e acabou. Olha para aqui minha amiga Cris, ó, lá em cima. O que é que está escrito aí? Entrevista nota Não, 10. Entrevista nota 10. Valeu, Essa obrigado. entrevista é nota 10. Obrigado pela participação. Vocês são muito gentis. É como eu digo aqui, Marcelino, digo, meu amigo Sidney, eu não tenho o hábito de ficar fazendo agenda social. Não sei quem ligou, mas todos que você ligaram, personifiquei aqui. Todos os outros que ligaram antes, muito obrigado mesmo. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia. Marcelino, muito obrigado mais uma vez. Apareça mais vezes, viu? Obrigado, Cabuz. Obrigado pela oportunidade. Muito bom estar aqui. Obrigado pela paciência por estar me ouvindo aí hoje a todos. Show de bola, rapaz. Show de bola. Meu amigo Sidney, mais uma vez, muito obrigado. Grande parceiro no dia a dia, comandando a parte técnica do nosso Manhã Excelsior.